Estamos aqui no Sim Comércio, conversar agora com o presidente do sindicato patronal, que acabou de fazer um acordo com o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio aqui de Matão, acordo aí que redundou num reajuste de 2,94% para a categoria. Queria que você fizesse uma avaliação desse acordo, né, Toninho, já que essa negociação vem se arrastando aí há meses, né? Nós tivemos aí um ano muito difícil, né? Um ano atípico, onde as negociações foram prejudicadas, né? Nós tivemos aí época de fechamento do comércio em geral, depois parcial, e então isso fez com que as negociações se alongassem e foi prejudicada tanto de um lado como do outro. Mas o nosso acordo coletivo ele vence dia 31 de agosto, né? Então, desde agosto, a gente já vinha conversando e discutindo. Mediante a situação, a nossa proposta era zero, porque nós não estávamos vendendo nada, estava tudo fechado, né? E isso perdurou aí até agora, janeiro, aonde nós conseguimos dar uma proposta da inflação da época, que era 2,94%, e vamos pagar esses meses, né, que negociamos aí, setembro, outubro, novembro, dezembro, e mais a diferença do 13º, vamos pagar agora no pagamento de janeiro, fevereiro e março, né? Então eu acho que foi um acordo não bom para ambas as partes, né? Não foi bom para ninguém, mas ao mesmo tempo conseguimos fechar esse acordo. E o mais importante, Esteves, é que o comerciante, o empresário comercial, ele conseguiu, ele fez de tudo para manter o emprego. Esse que é a grande motivação do empresário matonense. O comércio de Matão teve pouquíssimas dispensas, né? Então isso a gente fala com muita, assim, né, com o coração mesmo, porque teve empresário que se virou nos 30 aí, tirou de casa, emprestou para poder manter o emprego, né? Então isso foi fundamental. Mas enfim, conseguimos agora assinar esse acordo e eu acho que vida que segue, né? Ô, Toninho, você falou nas demissões, né, que acabaram não ocorrendo, né? E como é que foi esse fechamento de ano aí do comércio, apesar da pandemia? Então, nós tivemos, como todos os meses, foi bem abaixo do ano passado, né? Então, o comércio varejista, em geral, nós tivemos um ano muito ruim. E dezembro não deixou de ser também. Ele teve suas vendas, né? Mas, assim, não foi tão ruim, mas foi abaixo de 2019. Então, isso conta muito, né? Porque você fatura, você paga. Você não fatura, você não tem como fazer o dinamismo do pagamento. Então, mas, enfim, se adequou, cada loja adequou de uma forma, tentou fazer seu comércio girar e, graças a Deus, passamos-se 2020 e fechamos o acordo e, se Deus quiser, 2021 virá aí com melhora, se Deus quiser. Agora, nessa negociação também foi discutida a questão do calendário, né, de feriados, né, do ano 2021. Isso, nós temos o calendário também que a gente negocia junto com o aumento. E foi assim complicado, porque haja visto agora carnaval. Como vai ficar o carnaval? Às vezes tem gente que fala que o governo vai fechar, vai dar lockdown, mudar a data. Enfim, o que nós fizemos? Como todo ano, o comércio de Matão ele fecha no sábado às 15 horas e reabre na quarta-feira, meio-dia. E esse ano não foi diferente a negociação. Mas só que tem uma cláusula que fala que se o governador mudar de data, tipo assim, passar o feriado o carnaval de fevereiro, passar para março, abril, maio, então nós mudamos a data, trabalhamos agora e fechamos na data estipulada. Agora, se caso ele não mudar nada e vir dar um lockdown, então esse feriado, esse carnaval, nós vamos ter que fechar, porque foi um lockdown, foi uma ordem, né? Só que nós fechamos o carnaval para trocar com 2 feriados lá na frente, que seria 9 de julho, né? E 6 de agosto. Então nós fechamos o carnaval na segunda e na terça e trocamos por esses 2 dias. Se vir dar o lockdown, o que nós vamos fazer? Dia 9 de julho e 6 de agosto, nós abriremos normal e pagamos 100% do dia trabalhado. Essa foi a negociação. Satisfez a todo mundo?
se fez assim uma satisfação para a gente continuar trabalhando, brigando, correndo atrás do prejuízo, porque a gente sabe que não é um acordo nessa situação que nós estamos passando, não dá para falar que é bom para um lado e bom para o outro, né? Foi um meio termo que nós achamos para ficar mais ou menos para os dois lados. Eu acho que valeu a pena por isso. Foi um acordo possível. Foi um acordo possível, né? Quase impossível, mas acabou sendo possível dentro de um diálogo, dentro de um respeito entre as partes, que isso contou muito, né? E graças a Deus, cedendo dos dois lados, nós conseguimos fechar esse acordo. Bem, conversamos então com o Toninho, que é o presidente do sindicato da categoria patronal, e agora vamos conversar com o Ney Pellegrini, que é o presidente do sindicato dos funcionários do comércio aqui de Matão. Falar sobre esse acordo salarial, sempre não é aquilo que deseja, mas foi o possível. É assim que você avalia essa negociação, Ney? É exatamente isso, né? A gente, claro que queria mais que isso, mas e entendemos a dificuldade que passa. O que mais deixa o comerciário assim apreensivo, e nós achamos que ele foi assim um pouco desprezado nessa situação, é que essa negociação, Esteve, demorou 5 meses quase para se concretizar. Quer dizer, desde 1º de setembro, a gente vinha conversando, vinha tentando acertar essa situação, e para ver se dava. Nós não queríamos aumento salarial, nós queríamos as perdas salariais. O que foi perdido durante o ano, que fosse repassado para os comerciários, que a data base é 1º de setembro. Você entende, Esteve, que a pandemia começou em março, né? Praticamente, o comércio de Matão fechou dia 20 de março, naquele período que ficou fechado. O comerciário vestiu a camisa nessa situação. Ele ajudou muito o comerciante também. Quer dizer, os dois estavam no mesmo barco e os dois trabalhou em conjunto. Tanto é que quem ganhava por comissão na época, eu recebi várias vezes que muita gente recebeu, quer dizer, os comerciários saíam de em casa, entregando uma sacola de roupa, entregando sapato, tentando reverter aquela situação. Aí veio a questão da redução de contrato, alteração de contrato, suspensão de contrato. Mesmo assim, o comerciário continuou trabalhando, começou atendendo no comércio, correndo o risco de pegar um vírus, de transmitir esse vírus para a tua família depois, mas mesmo assim, ele continuou no comércio, ele continuou trabalhando, ele continuou fazendo a tua parte. Chega no fim, ele não foi considerado essa questão. E aí se demora 5 meses para dar um reajuste, que é a inflação do período lá atrás. Hoje a inflação está em torno de quase 5%. Quanto que a categoria comerciária perdeu nesse período? Que vai receber essas diferenças salariais agora, desses 3 meses para frente, que é janeiro, fevereiro e março, o que era para ter recebido lá em setembro. Então faltou consideração para os trabalhadores do comércio. Isso eu estou falando, Esteve, também, da questão do comércio varejista com o comércio de rua. Esse comércio que você vê aqui no centro da cidade, mas o comércio dos bairros que é o de rua. Nós também representamos a questão do supermercado, material de construção e serviços, né? Os auto center. Que esse pessoal trabalhou o período integral na pandemia, eles não ficaram em casa. O supermercado vendeu muito nessa questão. Você é de lembrar que no começo da pandemia diziam que se ia faltar álcool, ia faltar arroz, ia faltar isso. O pessoal correu para o supermercado para poder se abastecer. E o comerciário estava lá, trabalhando de frente, correndo risco dessa pandemia, de transmitir isso para a família, mas ele aguentou essa marimba. Vários pegaram esses vírus comerciários, principalmente trabalhadores de supermercado. Eu conheço vários deles que pegaram o vírus para poder estar trabalhando. E você vê também que essa questão, quanto custava um saco de arroz em março, quanto custa hoje um saco de arroz, quanto está a carne, quanto que está o feijão, o óleo, o leite. Isso subiu, barbaridade.
Hoje tem comerciário trabalhando que está com dificuldade de comer, das necessidades básicas, mesmo trabalhando, que para nós isso é uma tristeza muito grande. Você viu na semana retrasada ou passada, teve uma entrevista no jornal da nossa cidade, de um comerciante que dizia que o supermercado foi muito bem, vendeu muito, que foi a salvação da economia dessa questão, do tanto que eles venderam. Na hora de reconhecer que o comerciário também esteve junto com ele, o comércio também ajudou ele, demorou-se 5 meses para poder fechar essa convenção e não deram 1% de reajuste salarial para os comerciários. Deram somente as percas salariais. Isso agora, em janeiro, para se dividir em 3 parcelas. Eu acho que faltou consideração para a classe patronal de Matão com os comerciários que está na frente dessa pandemia e ajudou muito eles nessa questão que nós passamos da pandemia no ano passado. Mas é cumprir esse acordo. Agora é cumprir esse acordo, não tem outra alternativa. Agora é cumprir esse acordo, porque nós chegamos um momento, Esteve, que não dava mais para segurar esse acordo. Nós começamos em setembro a discutir essa questão e o patronal dizia, eu não consigo dar, é 0 de aumento. Não vai ter como repor as perdas, é zero. Até dezembro é 0. Depois nós começamos a conversar, acertamos, resolveram, né, essa questão, é pagar os 2,94 que é as percas